Saudações a todos, muito bom dia, espero que estejam todos bem. Vamos então para mais um vídeo novo, meus caríssimos amigos e irmãos. Hoje o tema a ser discutido será sobre ataques espirituais, né? Ou seja, as investidas, né? De energias das trevas, né? Enfim, poderá também, né? Estar incutindo aí alguns processos obsessivos, magias negras, enfim. O tema hoje que trarei para vocês é como se defender de ataques espirituais, tá? Como se livrar deles, como se prevenir, né? Assim como se defender, tá bom? E vou trazer alguns relatos também particulares, as quais eu vivenciei durante a minha jornada aqui no planeta Terra, nesta encarnação, tá bom? Então vamos lá. Bom, para quem me conhece, né? Meu nome é André Ricardo, tá? Eu sou médium desde jovem, né? Desde muito jovem, né? Desde criança, eu sempre tive uma sensibilidade, uma percepção, né? Sobre, né, o plano espiritual, né? O mundo espiritual, né? Quando era ainda muito jovem, né? Não conhecendo ainda, né? Sobre as questões espirituais, eu então passei por alguns momentos, né, de superação, tá? Assim como o meu pai, né, que também desde muito jovem foi médium, né, e na minha família, né, temos vários médiums, tá? Não somente o meu pai, né, como meus irmãos, né, meu irmão, minha irmã, até minha mãe tem um pouco de mediunidade, eu também, entre outros familiares, né, alguns primos, primas, tios, tias, né? O meu avô também tinha uma grande mediunidade de cura, de vidência, né? Meu avô que se chamava João Fernandes de Carvalho, pai da minha mãe, tá? Então, mais recentemente, né, eu me deparei também com outro membro da família que também é médium e está manifestando sua mediunidade desde muito cedo, né? É o meu filho, né? Meu filho, que tem apenas 4 anos de idade, ele vem manifestando, né, a mediunidade dele, né, de uma forma assim formidável, né? Nunca assim tinha presenciado isso, mas tenho visto o meu filho, né, me relatar alguns casos, né, de manifestações espirituais. Ou seja, meu filho, desde os 2 aninhos de idade aproximadamente, né, ele vem relatando, né, esta experiência com os espíritos. Né? Mesmo antes de completar 2 anos de idade, né, quando ele tinha aproximadamente 1 aninho, né, antes mesmo de completar 1 ano de idade, eu já percebi que ele tinha esse contato, né, porque as crianças, né, de uma forma geral, né, as crianças elas têm este contato com o plano espiritual muito mais acessível do que os adultos, né? As crianças, elas conseguem ter uma sensibilidade, uma percepção muito maior, né? Dada a sua natureza, né? Dada também várias condições, né, fisiológicas, né? Então, as crianças, em sua grande maioria, elas percebem o mundo espiritual com mais facilidade. Até uma certa idade, né? É dito que de 7 em 7 anos passamos por grandes transformações, não somente físicas, mas espirituais, né? Então, aproximadamente até os 7 anos de idade, as crianças têm esta percepção
este contato com o plano espiritual muito mais forte, né? E depois, claro, com certeza, este contato ele perdura, ele continua e se mantém, mas de uma maneira diferente, né? Então, as percepções e a sensibilidade elas vão diminuindo com o tempo, né? E para alguns, né, ela se mantém, ela vai sendo trabalhada e ela vai sendo também, aos poucos, de forma gradativa e gradual, potencializada, exacerbada novamente, no momento certo, quando se atinge a idade adulta, quando se atinge a maturidade espiritual, né? Quando os médiuns vão progredindo, vão crescendo, evoluindo e também adquirindo certas faculdades mediúnicas, né? Então, o médium, na fase adulta, ele também pode, por exemplo, né, potencializar suas faculdades mediúnicas, tá? E que são muitas. Isso ocorreu com meu pai, com meu avô, comigo, com meus irmãos e alguns familiares, né? Estou vendo agora isso ocorrer com o meu filho. Né? Meu filho, ele se chama Benício Lian, né? Chamo ele de Benili, carinhosamente, né? Ele tem trazido muitas revelações para mim, de forma surpreendente, né? Então, no momento estou, né, morando num apartamento e meu filho ele tem relatado para mim experiências espirituais. Quando ele tinha alguns meses de vida, eu já percebia pelo olhar dele que ele já interagia com o plano espiritual, né? Quando ele tinha alguns meses de vida, eu já percebia pelo olhar dele, pelos movimentos, gestos, que ele já interagia e tentava conversar, né, com algumas entidades espirituais, tá? Não somente eu, né, mas algumas pessoas de minha família também já percebiam, assim como alguns amigos. E depois isto foi aumentando, né? Quando ele atingiu a idade de 1 aninho, isso também foi sendo notado, né? Com 2 anos, com 3 anos, a gente começou a perceber que ele conversava, né, com seus amiguinhos espirituais, né? Que ele percebia, que ele via. Então ele apontava, ele tentava falar, gesticular, né? Ele olhava. Então, assim, desde muito, muito, muito jovem, muito cedo, meu filho já tinha essa percepção impressionante, né? E hoje, com 4 anos de idade, ele, né, tem me relatado várias visões e experiências, né? Ele conversa com um amiguinho espiritual, né? Tem até nome, né? Ele me disse o nome dele, ele conversa com ele. Quando eu vou para algum lugar com meu filho, num parque, no bosque, num passeio, geralmente ele o acompanha como se fosse um protetor espiritual. É um erê, né? É... E onde nós estamos, meu filho tem visto alguns seres espirituais. Eu brincando com ele aqui no apartamento, em várias ocasiões ele tem me relatado a presença espiritual de alguns seres, né? Não somente espíritos, mas também algumas entidades extraterrestres, tá? Então, meu filho, uma vez, certo dia, ele me relatou que tinha visto, né, uma equipe, uma egrégora de extraterrestres aqui presente conosco e fui tentando conversar com o meu filho, perguntando, e de acordo com a descrição que ele deu, percebi que ele estava falando, né, dos arcturianos. E eu tenho uma forte conexão com os arcturianos, tá? Eu sou da área da saúde, né? Sou fisioterapeuta e os arcturianos estão neste momento
auxiliando, né, muitos profissionais da área da saúde. Então, eu sempre tive essa conexão forte, né, com os arcturianos, né? Então, assim, de acordo com a descrição que meu filho deu, né, ele disse que tinha visto seres muito altos, de cor, uma tonalidade meio azulada, cinza, cabeça grande, olhos grandes, boca pequena, enfim. Quando eu mostrei uma foto, uma imagem, né, na televisão, no canal no YouTube, e ele viu a imagem de um arcturiano, ele exclamou e disse: "É esse, papai, é esse, igualzinho". Então ele viu um arcturiano. E não eram somente um, né? Eram vários. Quando eu participei de uma live no canal Caminhos para o Amor, a qual eu fui gentilmente convidado pelo Cristiano, né? Fui abraçado por todos, né? Pelo Cristiano, pela Larissa, Ana, Léo, enfim, a qual eu agradeço muitíssimo, sou extremamente grato, né? Pelo amor, carinho, generosidade, pela gentileza de todos eles, né? Eu os amo. Na ocasião, uma arcturiana, a Shakterakt, ela canalizou com a Larice e trouxe uma mensagem muito bonita, né? E aquilo para mim foi muito importante. Foi um estímulo, um incentivo, uma motivação muito grande para mim, na qual fiquei muito feliz, agradecido, né? E emocionado também. Bom, o nome desta live, né, se chama Conexão com Deus e com todos os seus fractais, tá bom? É uma live do canal Caminhos para o Amor, tá? Aproveito o ensejo aqui e envio um grande beijo, um grande abraço a todos os meus irmãos, Cristiano, Larice, Ana, Léo, Elza, a todos, tá? Dizendo que os amo e que continuem com este trabalho maravilhoso, com esta obra divina, tá? Estamos sempre juntos, meus irmãos. Agradeço muitíssimo a todos vocês, viu? Bom, então, em outras ocasiões, o meu filho, ele presenciou, né, a presença destes seres extraterrestres aqui em casa, né, no apartamento. Em uma dessas ocasiões, eu estava brincando com meu filho no corredor, enquanto conversávamos, eu e meu filho, ele apontou o dedo em direção ao corredor, à porta, e eu fui até aquela direção e eu senti a energia da entidade espiritual. Eu senti um arrepio, mas um arrepio suave, leve, um arrepio sutil, bem suave, leve, até assim gostoso de se sentir, né? Então eu senti a vibração daquela entidade, daquele ser, e meu filho disse para mim: "Papai, ele está do seu lado". E eu disse: "Como ele é, filho?". Muito alto. Ele tinha dito que era do tamanho do teto do apartamento e passava um pouquinho, aí passava assim um pouquinho do teto. Então eu deveria ter uns 2,5 metros a 3 metros de altura, né? E tinha repetido a fisionomia, né? De cor azulada, meio cinza, né? A cabeça um pouco maior, os olhos grandes, boca pequena, enfim. Meu filho deu as mesmas descrições. E pasmem, quando o meu filho viu eu mostrar no YouTube várias imagens e surgiu a imagem da mestra Nada, que é a Maria Madalena, o meu filho, ele ficou um pouquinho acanhado, ele começou a sorrir, né? Ele colocou assim a mão no rosto, assim, ficou um pouquinho envergonhado, constrangido, mas ele apontou o dedo e disse para eu voltar. Eu falei: "O que foi, filho?". E ele pediu para eu voltar. Eu fui voltando as imagens. Aí ele apontou com o dedo a imagem naquele momento, tá? Da mestra Nada, Maria Madalena, e eu disse: "O que foi, filho?".
E ele sorria, não dizia nada. Ele apontava, ficava sorrindo, olhando. E, né, naquele momento eu tinha mostrado várias imagens. Ele dizia: não, 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 para cá, não, não, para cá, não, para cá, até eu achar o ponto certo. Eu tinha dito: o que foi, filho? Você a viu também? Eu perguntei. Ele disse que sim. E meu filho disse que tinha visto a mestra Nada, Maria Madalena, juntamente. Ele a viu. E ficou assim, de forma curiosa, né? Sorrindo, contemplando, não disse nada. Mas ficou um pouquinho constrangido e disse que tinha visto também. Tá? Bom, certo dia, com o meu filho, no parque aqui do condomínio, estávamos sozinhos na parte da manhã, somente eu e o meu filho. Tá? Eu estava, então, ali balançando o meu filho, né, na cadeirinha do balanço, quando o meu filho exclamou: papai, veja! Eu olhei para trás. Quando eu olhei para trás, eu vi uma nave de formato esférico, de tonalidade prateada metálica, tá? Passando por cima entre os prédios. Estava numa velocidade razoável, tá? Mais ou menos essa velocidade aqui, ó. E a movimentação da nave era peculiar, tá? Eu, naquele momento, não estava com celular, nenhuma câmera, infelizmente. E não daria tempo, porque foi rápido. Mas, assim, naquele momento, ali no parque do condomínio, não havia mais ninguém. Era uma manhã, durante a semana, meu filho estava de férias, né, escolares. Eu estava ali cuidando dele, né, enquanto a mãe estava trabalhando. E, bom, naquele momento, que eu estava empurrando o meu filhinho na cadeirinha, né? Não havia ninguém por perto. Eu olhei para todos os lados, não vi ninguém. Tá? Algumas pessoas deveriam, né, estar dentro dos seus apartamentos, dos seus compromissos, enfim, não tinha ninguém. Né? E isso aconteceu, meus queridos amigos e irmãos, aproximadamente uma semana e meia atrás. Tá? Foi recente. Tá? Este avistamento, esta aparição, se deu aproximadamente uma semana a uma semana e meia atrás. Tá? No máximo uns 10 dias. No máximo, uns 10 dias atrás. Foi muito recente. Né? Eu tive que ficar com meu filho ali, né? Enquanto a mãe estava trabalhando, né? E eu tive que me adaptar, né? Quanto aos meus compromissos também, né? Fiquei ali com ele, já que ele estava de férias escolares, né? E eu estava ali com ele, né? Na parte da manhã, né? Cuidando dele. E quando ele apontou o dedo para o céu e disse: papai, veja, foi o meu filho quem viu. Ele estava numa posição, então, de frente para a nave, né? Ele estava ali no balanço, eu estava de costa. Meu pai disse: papai, veja, e ele conseguiu ver. E quando eu olhei para trás, eu vi a nave, né? Prateada ou metálica. Eu sei que o brilho do sol refletia sobre a nave e deixava ela branca. Então ela ficou assim num aspecto branco, mas ela não era uma nave branca. É que o brilho do sol a iluminou e deixou ela com esta tonalidade. Mas era uma nave prateada, metálica, esférica, muito bonita. No momento, quando eu vi, eu fitei com os meus olhos e assim, eu tenho uma memória muito boa, muito forte, tá? Eu me recordo de coisas de quando eu era pequeno. Eu tinha uns 2, 3 anos de idade. Eu me recordo de fatos assim, muito antigos, tá? Por exemplo, eu me recordo
ainda facilmente, de maneira assim bem forte, quando eu era muito jovem, quando eu estava com uns 2, 3 anos de idade aproximadamente. Então eu tenho uma memória muito boa. Então, eu tenho uma memória visual muito boa, mas eu também tenho uma memória para reter informações, absorver informações, né? Fixar, né? De forma muito fácil, né? Deus me deu este dom, então eu tenho uma memória privilegiada, graças a Deus, né? Eu agradeço muito a Deus por isso, por conceder, né? Esta habilidade, né? Né? Graças a Deus, eu tenho uma memória privilegiada porque ajudou bastante, né, na minha formação acadêmica, né, não somente na área de fisioterapia, mas em outros cursos também, né, e quanto aos meus estudos também, né. Então, graças a Deus, eu tenho uma memória privilegiada, graças a Deus, eu só tenho a agradecer. Então, naquele momento, quando eu fitei, né, a nave, eu olhei e eu tenho essa característica peculiar, que eu consigo tirar uma fotografia com os meus olhos. Tá? Então, quando eu olhei para aquele objeto, eu fitei, eu foquei a minha atenção, nunca mais esqueço do que eu vi. Tá? Então, é uma outra condição que eu tenho, que eu adquiri, né? Além da memória privilegiada, né? Daquele foco, atenção. Então, eu vi a nave rapidamente, mas eu não a esqueci mais. Tá? Está aqui na minha mente, perfeita, como se eu tivesse visto hoje a nave. Então, a nave ela circundou ali o espaço numa velocidade razoável, com um movimento peculiar, diferente, por exemplo, de todos os outros modelos aéreos conhecidos aqui no planeta Terra, tá? Então, assim, o comportamento da nave é totalmente diferente, por exemplo, de um avião, de um helicóptero, de um drone, de um balão, de um satélite, né? Enfim, de qualquer outro modelo aéreo conhecido aqui entre nós, tá? Não era um drone, não era avião, não era balão, não era helicóptero, não era satélite. Por quê? Porque era um objeto esférico, totalmente redondo, metálico, porque eu vi a luz do sol bater no objeto. O objeto não fazia barulho, tá? Não escutei nenhum barulho de turbina, nenhum movimento de deslocação de ar, tá? Então, o objeto, ele não fez barulho nenhum. E o movimento dele, ele era um movimento assim suave, que cortava o ar assim, numa simetria perfeita e não oscilava. E era uma velocidade assim razoável, não estava nem tão lento nem tão rápido. Estava numa velocidade que era possível capturar, né, aquele movimento. E quando ele passou por entre os edifícios, quando ele, por exemplo, passou por trás de alguns edifícios, sumiu, desapareceu, misteriosamente desapareceu. Então, assim, eu e meu filho conseguimos, né, avistar uma nave extraterrestre, né? E não sei se vocês sabem, né, mas algumas pessoas conseguem ver, avistar, enxergar naves extraterrestres, outras pessoas não, né? Porém, as naves, elas estão se mostrando cada vez mais, né? Os nossos irmãos estelares, né, os extraterrestres da luz, estão se mostrando cada vez mais, porque o momento é oportuno, né? O momento é crucial, né? Então, existem muitas naves extraterrestres, né, em nosso céu, né? Então, toda a equipe, né, comandada por Jesus, né, Saint-Germain, Ashtar e outros seres da luz, estão espalhados pelos céus, né, monitorando toda a situação
global e tentando ajudar e auxiliar a humanidade da melhor forma, né? Através das canalizações, psicografias, mensagens, energias de luz, de amor, de paz. Então, os seres da luz, em suas naves, estão tentando não somente observar, monitorar e fiscalizar toda a situação que está ocorrendo, mas está também tentando ajudar, auxiliar no despertar espiritual e na expansão de consciência, tá? Através de seus incontáveis meios e subsídios para nos auxiliar nesta tarefa, tá? Então eles usam, né, muitas energias de amor, paz, luz, para que os seres humanos possam melhorar, né, despertar e expandir a consciência e também evoluir espiritualmente. E aqueles que possuem uma conexão, uma sintonia, uma afinidade profunda, né, com eles, né, não somente com Deus e com a espiritualidade da luz, mas aqueles que também têm conexão, sintonia, afinidade, né, com os extraterrestres, né, eles, sabendo disso, percebendo isso, né, eles conseguem manter uma comunicação entre estes contatados, né? Existem muitos que são contatados e outros abduzidos, mas como uma espécie de antena ou radar, né? Estes seres extraterrestres que surgem no céu com suas naves, eles sabem exatamente o momento certo para aparecer no céu, e aqueles que, por exemplo, possuem este radar, esta antena, em forte conexão com eles, tá? Eles sabem o momento exato quando uma pessoa, um indivíduo, vai olhar para o céu, tá? É como se fosse exatamente como um radar, uma antena. Então, eles sabem, por exemplo, o momento certo quando aquela pessoa, indivíduo, vai olhar para o céu e naquele momento eles aparecem com a nave. E é por isso que muitos conseguem ver, avistar, capturar, né, estas naves. Né? A glândula pineal de muitas pessoas já foram ativadas, né? Algumas estão sendo reativadas, ou seja, acendidas de uma forma mais ostensiva, facilitando este contato com eles. Tá? Então, a glândula pineal está, né, bem ativada e como um radar numa antena, naquele momento em que a nave está passando, aquela pessoa, aquele indivíduo sente no seu íntimo que deve olhar para o céu, porque é um chamado. Tá? É como se uma família estelar estivesse ali passando para dar um oi, cumprimentar e dizer: estamos aqui, vocês não estão sozinhos. Né? Vocês pertencem também ao cosmos. Né? Nós somos todos uma família universal cósmica. Tá? Então, os nossos irmãos estelares são nossos irmãos. E muitos de nós pertencemos a estas famílias estelares. Tá? Estamos aqui temporariamente, mas não pertencemos aqui. Viemos de outros planetas e nossas famílias estão por aí. Tá? Às vezes passando para dar um oi, mas também para fazer trabalhos importantes. Tá? Bom, agora, do ponto de vista espiritual, tá? Porque assim, eu já tive, né, experiência em enxergar, avistar naves. Tá? Eu postei um vídeo aqui no meu canal sobre a nave-mãe Asigmus. Tá? A nave-mãe Asigmus, que é uma nave da consciência de Arcanjo Miguel, ela está visível para todos. Tá? O Ricardo Trier, que é um médium,
e criador, né, proprietário do canal Luz das Estrelas, através de seu mentor espiritual, Shankar, que é um felino de Sirius, ele trouxe, né, através da canalização deste ser estelar, a existência da nave-mãe Asigmus. Tá? E ela está presente e visível a olho nu nos céus. Então, eu fiz questão de fazer uma filmagem, registrar, né, a existência desta nave-mãe no céu. Né? Tentei filmar à noite, porque é melhor, né? Ela aparece de uma forma mais intensa. Então, aqui do apartamento onde eu moro, eu consigo vê-la da janela, tá? E ela pisca intensamente em várias cores, tá? Principalmente na cor verde, azul e vermelha, tá? Nas cores verde, azul e vermelha. Mas eu percebi que existem outras cores e tonalidades também. E é uma nave mãe belíssima, maravilhosa, que tem uma extensão gigante, né? 16 mil quilômetros de diâmetro e aproximadamente 10 mil quilômetros de comprimento. Então é uma nave mãe gigante, né? Que está aí, né? Juntamente com outras naves, né? Como a Atenas, para recuperar, né? O movimento de rotação, translação do planeta Terra, tá? Assim também como um auxiliar na inversão dos polos magnéticos, tá bom? Ela tem uma importância imensurável, trabalho importantíssimo, tá? Elas estão posicionadas estrategicamente nos céus, nestes pontos, para recuperar o movimento do planeta Terra, que é a de rotação e translação, né? Originalmente, ou seja, a nave-mãe Asigmus, a nave-mãe Atenas e outras estão posicionadas estrategicamente nos céus, numa distância, para recuperar o movimento planetário, assim também como inverter os seus polos magnéticos, tá? Recuperando o movimento original e normal do planeta Terra, que foi corrompido e adulterado, tá? Há milhões de anos atrás pelos seres das trevas. Né? Houve então, né, esta interferência por parte deles. Tá? Bom, agora, tirando um pouco, né, esse foco agora, né, só para concluir, tá? Já tive outras experiências, tá, com avistamentos de outras naves extraterrestres. Eu já presenciei, já vi no céu, né, várias naves extraterrestres ou OVNIs, né, em suas diversas manifestações, tá? Eu já tive várias experiências belíssimas, maravilhosas e magníficas, tá? De naves se projetando, surgindo, desaparecendo, sobrevoando. Eu já vi várias naves extraterrestres no céu. Em algumas dessas oportunidades, consegui ver com meu pai, com um amigo, tá? Minha mãe e minha irmã também conseguiram, em um momento, presenciar comigo, quando eu chamei, algumas amigas também, né? Enfim, tem alguns amigos também que têm me relatado, né, experiências maravilhosas desse tipo. Então, isto está ocorrendo em grande escala, né? E os avistamentos, as aparições de naves, se tornarão cada vez mais intensas e corriqueiras. É normal, natural que isto ocorra, porque o momento chegou, tá? A grande revelação, ela atingirá a todos. E no momento certo, né, todos terão, né, este contato maior, um contato em massa. Tá? Então, a grande preparação já está ocorrendo, já faz um tempo, de forma gradativa. Tá? Agora, do ponto de vista espiritual, eu já sinto, né,
manifestações espirituais, né? Desde muito jovem, né? Por exemplo, eu consigo perceber a aproximação de um ser espiritual. Então, assim, por exemplo, se o arrepio for suave, leve, sutil, a energia, o padrão vibratório daquele ser espiritual é bom. É um ser espiritual bom, mais evoluído, de luz. Então, quando um ser espiritual é bom, é da luz, é mais evoluído, nós conseguimos, por exemplo, perceber a aproximação deste espírito de uma forma peculiar. Ou seja, o médium vai sentir um arrepio mais leve, cômodo, sutil, confortável, e é possível sentir até uma energia, um calor, mas algo confortável, gostoso de se sentir, tá? É uma energia leve, sutil, confortável, que não incomoda, mas você sente um bem-estar, é algo agradável. Então é um arrepio mais sutil e leve, tá? E é possível às vezes sentir até a energia, o calor, tá? Agora, quando um espírito que tem um padrão vibratório mais baixo, né, é um espírito menos evoluído, mas tem um padrão vibratório mais denso e baixo, né, o arrepio já é mais forte. É um arrepio que incomoda. É aquele arrepio que é mais intenso, forte, pode arrepiar dos pés à cabeça, né? E é incômodo. E quando o padrão vibratório é ainda mais pesado, por exemplo, quando é um espírito das trevas, um espírito das sombras, da escuridão, um espírito mais tenebroso ou trevoso, você poderá sentir um arrepio muito forte, né? É um arrepio assim desagradável, intenso, forte, que incomoda, aquele arrepio dos pés à cabeça, e o médium pode sentir sintomas desagradáveis no corpo físico, né? O médium pode sentir, por exemplo, tontura, vertigem, dor de cabeça, dor no corpo, enjoo. Alguns podem até ter, por exemplo, vontade de vomitar. Alguns vomitam, né? Dores pelo corpo, né? Dor de cabeça. Podem sentir também fraqueza, né? Indisposição, né? Podem sentir aquela sensação de desmaio. Alguns podem desmaiar, a visão pode ficar turva, tá? As pessoas podem ficar desorientadas, né? Como se elas não estivessem, por exemplo, sentindo o chão, né? As pessoas podem sentir como se estivessem fora do corpo. É uma sensação desagradável que acaba deixando impotente o médium. E alguns médiums acabam ficando prostrados, né? E nestes casos, né, estes médiums precisam ser socorridos, né? Não somente pela equipe espiritual, mas precisam ser socorridos também por outros médiums ou outras pessoas, né, para que eles possam se recuperar, né, destas investidas, que são ataques, tá? Então, estes ataques, investidas ou aproximações podem, né, acarretar nestes prejuízos, né? Então, alguns médios podem sentir vários sintomas e sensações desagradáveis no corpo físico devido à aproximação, né, deste ser espiritual, que tem uma densidade mais pesada, uma vibração mais densa, tá bom? Então, estas percepções, estes sintomas e sensações, eu sempre senti, desde jovem, desde muito jovem, tá? Eu já percebia e sentia manifestações espirituais em mim, tá? Além destes sintomas físicos que eu já senti desde muito jovem, tá? Em alguns lugares, né? Quando eu ia para a escola, por exemplo, quando eu saía de casa ou dentro de casa mesmo, eu sentia muitos sintomas e sensações desagradáveis no corpo físico, tá?
E meu pai, em muitas ocasiões, tinha que me socorrer, né? Através da oração, do passe, né? Passe magnético, passe espiritual, e às vezes até da incorporação, né? Com o auxílio, ajuda dos benfeitores espirituais, tá? Bom, com o passar do tempo, a minha mediunidade ela foi se tornando de forma gradativa cada vez mais forte. Então, minhas faculdades mediúnicas foram melhorando, se potencializando, se exacerbando, né? Hoje, por exemplo, eu consigo, por exemplo, ouvir, né? Então, assim, e sentir e ver. Então, essa semana mesmo, né? Essa semana, a semana passada, a outra semana, eu tive dificuldades para dormir, porque eu percebi a investida, né, os ataques destes irmãos espirituais. Tá? Estou ajudando uma amiga minha que é médium, ela é uma excelente médium, ela tem faculdades mediúnicas estrondosas e ostensivas, né? Ela é uma médium de vidência, clarividência, incorporação, canalização, psicografia. Ela tem várias faculdades mediúnicas, como meu pai, tá? Meu pai tem todas essas faculdades mediúnicas, além da mediunidade de cura também, né? Enfim. E ela estava passando por um processo difícil de ataques espirituais, né? Vocês sabem, né, que quando um espírito está fazendo um trabalho para a luz, né? Médiums que trabalham para a luz, né? Médiums que fazem um trabalho importante para a luz são muito visados, né? Então eles sofrem ataques também por seres espirituais das trevas, porque as trevas não querem, né, que aqueles médiums façam aquele trabalho para a luz. Então eles interferem, eles atrapalham, né? Ou seja, a luz incomoda as trevas. Então as trevas estão em fúria com muitos médiuns que estão trabalhando para a luz, tá? Muitos espíritos trevosos estão tentando atrapalhar e atrasar os planos da luz. Então, muitos espíritos trevosos estão atacando os médiuns da luz, os médiuns de Deus, os enviados de Deus, os enviados de Jesus, Sananda, né? Então, eu tenho percebido isso. Tá? Eu tenho percebido, por exemplo, né, através desta amiga minha, que ela é uma médium formidável, né? Tem faculdades mediúnicas assim estrondosas e ela vem sofrendo com ataques espirituais já faz um bom tempo, né? Já fizeram magia negra para ela, para prejudicá-la, e pasmem, dentro de um terreiro de Umbanda, tá? Dentro de um terreiro de Umbanda. Uma irmã fez magia negra contra ela por inveja, simplesmente por inveja. E também tem muitas questões atreladas a isto, tá? Como reencarnações, vidas passadas, tá? Existem inimigos, adversários, algozes, perseguidores de vidas passadas que continuam esta perseguição em outras vidas sucessivas, tá? Isto existe. Então, esta amiga minha, infelizmente, foi vítima, né, de magia negra e também de perseguição destes irmãos das trevas. E ela vem sendo atacada já há algum tempo, tá? Então, o que ocorre é que ela, né, já fazendo um tratamento espiritual, né, de desobsessão, tratamento físico e espiritual, né, em um terreiro de Umbanda, em um centro espírita, enfim, ela está buscando, né, este tratamento espiritual e físico, né, principalmente o tratamento de desobsessão, né, para afastar estes espíritos trevosos, né, e também se libertar desta magia negra que fizeram contra ela. Enfim, muitos irmãos, né, médiums, né, que estão trabalhando para a luz,
estão fazendo esse tratamento, né, de desobsessão e tratamento físico e espiritual, porque estes ataques espirituais, além de prejudicar também espiritualmente, né, acaba interferindo e prejudicando, né, a parte física do médium. Né? O médium pode ficar doente, né, se não procurar ajuda a tempo, né? Se não procurar por tratamento e ajuda a tempo, o médium pode ficar doente por causa destes ataques espirituais. Tá? Nós sabemos que muitos processos obsessivos podem levar à loucura, inclusive, né? Podem também desencadear várias doenças, tá? Pode afetar o físico, né? Um problema espiritual que não é resolvido, não é tratado, pode levar a problemas físicos, tá? Então, graças a Deus, né? E graças à espiritualidade da luz, né? Esta amiga minha, juntamente com a sua irmã, buscaram um tratamento físico e espiritual, né? Elas estão indo num terreiro muito bom, onde existem médiuns que trabalham para a luz e também estão buscando tratamento físico e espiritual, né, em um outro centro espírita, onde existem também médiuns e irmãos que trabalham para a luz. Né? Então, o tratamento de desobsessão está surtindo efeito, né? Graças a Deus, graças à espiritualidade da luz. Né? Eu, meu pai, minha mãe, minha irmã, todos nós tivemos intuições, inspirações dadas pela espiritualidade da luz, né? E nós conseguimos orientar estas irmãs, tá? Então, eu que sou amigo dessas duas amigas, né? E que estou mais próximo, estou tentando ajudá-las, né? Com estas dificuldades. E assim, já faz um tempo, né, que eu venho tentando ajudar esta amiga minha e percebendo então, né, a minha ajuda, né, estes espíritos trevosos tentaram me atacar também e tentaram atacar o meu pai. Olha só. Né? Então, assim, vendo que nós estamos ajudando, né, esta irmã, estes espíritos trevosos entraram em fúria e resolveram atacar o meu pai e me atacar também, tá? Mas graças a Deus, né, meu pai tem a proteção espiritual, né, bem forte. Então, assim, mas o meu pai, ele sentiu o ataque, né? Mas a minha mãe conseguiu auxiliá-lo, né? E está tudo bem, né? Meu pai conseguiu ter a proteção e o amparo espiritual, né? Minha mãe estava próxima e viu, percebeu isto, né? Mas graças a Deus, meu pai tem uma proteção espiritual muito grande, muito forte, tá? Assim como a minha irmã. Minha irmã também tem vivenciado muitas experiências, né, particulares, já que é médium e trabalha também com a espiritualidade, né? No caso, eu também sofri alguns ataques, né? E venho percebendo, né, durante esses dias, as investidas destes irmãos das trevas, porque eles estão em fúria comigo, eles estão com muita raiva, ódio e fúria contra mim. Por quê? Porque estou ajudando esta irmã. Tá? Enfim, aquilo que a irmã me descreveu e que ela vem sentindo, eu senti. Tá? Então, assim, inclusive, em um determinado momento, quando eu estava sonhando, né, eu senti que um desses irmãos tentava me enforcar, me estrangular, né? Mas no sonho, né, não vendo ninguém, mas somente sentindo, né, aquele aperto ali no pescoço. No sonho, eu tentei, né, então, procurar uma forma de me desvencilhar, né, e me concentrei, né, fiz força para sair daquela situação e eu consegui acordar, né, fiz até um movimento assim para me desvencilhar e
graças a Deus e a espiritualidade da luz, eu consegui me desvencilhar deste ataque, tá? Eu acordei e não senti ódio, nem raiva, nem rancor, nem agressividade, nem fúria, tá? Mas eu tentei conversar com eles, tá? Então, eu senti exatamente o que a irmã está sentindo, né? Com estas investidas, estes ataques, tá? Mas assim, eu tentei conversar com estes irmãos, tá? De forma gentil, educada, respeitosa, tá? Dizendo que se estes irmãos quisessem ser recuperados, tratados, curados pela luz, que eles seriam bem-vindos, porque a espiritualidade da luz os recepcionariam de braços abertos, né? Então, vários dias eu venho tentando conversar com eles, mas eu sinto a raiva, a fúria, o ódio para cima de mim, como para cima desta amiga minha, né? Como eles também sentiram de meu pai, podem ter sentido também de minha irmã, estão sentindo também da irmã desta amiga minha que está ajudando bastante, né? Esta irmã está ajudando muito a sua própria irmã, tá? Enfim, muitas pessoas estão envolvidas tentando ajudar, então eles estão em fúria, com muita raiva e ódio. Mas, conversando com estes irmãos espirituais, tá? De madrugada mesmo, tá? O pico entre o horário é entre 1 da manhã até as 5 da manhã, com pico mesmo entre 3 horas da manhã aproximadamente, tá? Então eu venho dormindo muito pouco por causa destas manifestações espirituais e algumas interferências também, tá? Então vejam bem que eu também venho sofrendo com alguns ataques, tá? De alguns irmãos das trevas. Bom, conversando com estes irmãos de forma amorosa, como Jesus, o nosso grande mestre, ensinou, né? Procurei, né, conversar com eles de forma humilde, de igual para igual. Tá? Então, eu disse para eles, né, para que eles pudessem se arrepender do que estavam fazendo, porque isso não levaria a nada, né? Porque existe uma lei de causa e efeito no universo. Nós colhemos aquilo que plantamos. Tudo são escolhas, né? Mas eu disse sim a eles, que se eles quisessem ser abraçados pela luz, a luz estaria esperando por eles, tá? Então eu disse o seguinte, eu disse assim, ó, olha, a luz, ela não julga, não condena, não critica, não aponta o dedo, não aponta falha, tá? A luz simplesmente ama. A luz estará de braços abertos para todos vocês que estão nas trevas, que queiram se arrepender. A luz estará os esperando para abraçá-los, recepcioná-los, ajudá-los, tratá-los, curá-los e recuperá-los. Então, se vocês quiserem, vocês poderão ser bem recebidos pela luz, porque a luz ama. Nem Deus e nem a espiritualidade da luz condenam, julgam, apontam o dedo, criticam. Não. Eles são luz, eles vão recepcioná-los, abraçá-los, ampará-los e ajudá-los no tratamento, a fim de curá-los e recuperá-los, tá? E eu disse, vocês não querem compor este exército da luz? Porque eu disse o seguinte, se vocês persistirem neste caminho das trevas, o sofrimento e a dor perdurará e piorará. Então, se vocês querem ser felizes realmente, se arrependam e venham para a luz. Porque a luz poderá, então, recrutá-los, recebê-los, ampará-los, né? E além de tratá-los, curá-los, poderão recuperar vocês. Então, estive tendo essa conversa, né?
E eu disse o seguinte: Deus não julga, não condena, não aponta o dedo, Deus não castiga, e nem a luz, nem a espiritualidade da luz. Condena, julga, castiga, aponta o dedo, critica. Não, porque a luz é amor. Tá? E eu disse o seguinte: eu percebi, eu estava na sala, no sofá, deitado, né? Eu percebi, então, como sempre venho percebendo, né, quando estou dormindo, né, percebi batidas, ruídos, né? Então, assim, eles não estão deixando eu dormir, porque eles começam a fazer vários barulhos. E isto incomoda, tá? Então, assim, eu até tentei ignorar, né? Virar de um lado, virar de outro, tentar focar em outras coisas, né? Pensando, imaginando, né? Cenários lindos e maravilhosos, tentando entrar em conexão profunda com Deus. Mas eles interferem de tal maneira que atrapalham o sono, ou seja, os barulhos, né? Então eles fazem batucadas, né? Eu ouço ruídos, toques, barulhos, pancadas, batidas, ruídos, como se estivesse desembrulhando ou embrulhando algo, né? Escuto barulhos de passos, como se alguém estivesse pisando. Então eu sinto o deslocamento no ar. Eu sinto, por exemplo, o peso da pisada, o barulho dos passos, tá? Eu tenho a percepção muito aguçada, então eu ouço tudo isso. Eu sinto até aproximação, por exemplo, de olhos fechados, eu sinto como se estivesse chegando alguém, então eu sinto aquela energia se aproximando, como se estivesse por cima. Então eu sinto essa energia. E eu comecei também a ouvir, tá? Eu ouvi algumas vozes, né? Eu ouvi na minha mente de uma forma diferente, tá? Não é essa forma que vocês estão ouvindo, tá? Existe uma forma diferente de se ouvir a voz dos espíritos. Então eu ouvi na minha mente, eu ouvi uma voz feminina, trevosa, que estava com muita fúria, estava com muita raiva, e eu ouvi na minha voz, como se estivesse ali me atacando. E ouvi também, em outro momento, uma outra voz masculina, trevosa, também como se estivesse me atacando. Então, e eu vi até barulhos, assim, como se fossem barulhos de algo se fechando, como se fosse um barulho de metal. E assim, imagens em minha mente, né? Pensamentos mais assim pesados, né? Imagens diabólicas, imagens demoníacas, imagens de zumbis, enfim, esses pensamentos, essas imagens pairavam na minha mente, ou seja, eles estavam tentando interferir a todo custo, tá? E eu tentando conversar com eles de uma forma respeitável, educada, amigável. Bom, e eu disse assim para eles: olha, se vocês quiserem, eu posso ajudá-los, tá? Estou aqui me colocando à disposição para ajudá-los. Se vocês quiserem, eu posso chamar a equipe espiritual que trabalha comigo, né? E eles vão encaminhá-los, né, aos planos espirituais, né? Direcioná-los no caminho certo, né? E se vocês quiserem receber a minha ajuda e a ajuda da espiritualidade da luz, posso então chamar a minha equipe espiritual que trabalha comigo e que vão auxiliá-los, tá? Agora, caso vocês não queiram receber a ajuda espiritual, tudo bem. Eu respeito o livre-arbítrio, é uma decisão que não cabe a mim, então escolhas são escolhas, tá? Tudo bem, eu disse assim, eu respeito, tá? Se vocês não quiserem receber a ajuda espiritual, tudo bem. Só que eu não vou permitir certas interferências, intromissões e ataques. Tá? Eu vou me defender. Então, caso vocês não queiram receber ajuda, tudo bem, vocês são livres, mas não vou permitir estas interferências. Então, eu
terei que chamar a equipe espiritual que trabalha comigo, tá? Então eu disse bem assim, se vocês persistirem, tá, nestes ataques, tá, se vocês persistirem nestes inconvenientes, nessas interferências que estão me prejudicando porque não consigo dormir, né? Se vocês persistirem neste mal, tá, a qual se comprazem, eu seria obrigado, então, a chamar a minha equipe espiritual, a equipe espiritual da luz, que trabalha comigo, e que é composta por Exus, pretos velhos, caboclos, índios, boiadeiros, pombas giras, ciganos, baianos, da linhagem do Oriente também, enfim. Eu vou ser obrigado a chamar uns Exus bem brabos, né? Aqueles Exus fortes, né? E que com eles não tem conversa não, né? Esses Exus que trabalham para a luz, que são bem bravos, né? Fortes, né? Que são como se fossem uns Hulks, né? E com eles não tem conversa, né? Eles pegam e saem arrastando a força, né? Enfim, é isso, tá? Então, eu disse isso, tá? Se vocês não quiserem receber a ajuda, né? Vou ter que chamar a equipe espiritual e eles vão convidá-los a se retirarem daqui de alguma forma, tá? Então, assim, eu também tenho um amparo espiritual, a proteção em cima de mim, graças a Deus, né? Eu tenho uma proteção muito forte também e estes espíritos maravilhosos que trabalham para a luz, né? Se eu quiser chamar, eles vêm aqui e saem arrastando vocês, tá bom? Eu disse isso para eles. Senti, né, em algum momento, um silêncio, assim, os barulhos, os ruídos, as batidas, né, cessaram. Eu percebi um silêncio. Depois eu consegui até dormir melhor, tá? Só que passaram-se, né, alguns dias, recebi, né, eu recebi da espiritualidade da luz, né, graças a Deus e graças à espiritualidade da luz, né, meu pai, né, minha mãe, o grupo espiritual ao qual eu pertenço e trabalho também me ajudou e me ajuda bastante, né? A espiritualidade da luz me ajuda muito. Então eles intercederam, né? E me protegeram. Então criaram ali um campo protetor, né? Maravilhoso. Tanto que eu senti, né? Eu percebi que os irmãos das trevas que não se dão por vencidos, eles são insistentes, não desistem. Percebi que eles tentaram novamente uma nova investida, né? Em um outro dia eu percebi, né, o mesmo padrão de comportamento, né? Os ruídos, as batidas, os barulhos, sons de passos, né? As pancadas, aqueles pensamentos ruins que vêm à mente, né? A presença espiritual, aquele arrepio. Então eu comecei a sentir novamente. E eles começam a agir na mente, no nosso pensamento. E eles fazem isso porque eles tentam agir pelo medo, né? Então, o medo os alimenta, né? E eu tinha dito exatamente desta forma para todos eles: olha, eu não tenho medo de nenhum de vocês, não tenho medo, tá? Então, eu sou um com Deus. Eu disse exatamente isso. Eu sou um com Deus. Eu não tenho medo de ninguém. Eu não tenho medo de nenhum de vocês. Eu sou um com Deus. Deus me protege porque eu estou em Deus e Deus está em mim. Entendem? Então eu disse assim, ó, em mim só há amor, luz, paz. De mim só vai ser manifestado, exalado, expressado o amor, a paz e a luz de Deus. Eu não tenho absolutamente nada contra vocês. Eu não guardo rancor,
mágoa, ressentimento, não sinto fúria, raiva, ódio, não tenho desejo de vingança. Exatamente nada disso habita no meu interior. Porque eu estou um com Deus, Deus está em mim e eu estou em Deus. Eu tenho profunda conexão, sintonia e afinidade com Deus e com a luz. Então, eu os amo. Eu amo vocês. Não quero prejudicá-los. Eu quero que vocês sejam felizes. Enfim, fazendo esta oração e conversando com eles, eu sentia à minha volta uma energia, um campo protetor. Eu sentia até um calor, sabe? Um calor, uma energia em volta de mim, um campo protetor. Eu sentia que eu estava bem amparado, mas, mesmo assim, eu também ouvia e sentia as investidas e os ataques desses irmãos, mas eu estava bem protegido e amparado, graças a Deus e graças à espiritualidade da luz, né? E quando eu estava conversando com eles, eu já entrei em contato, além de entrar em contato com Deus, entrei em contato com Jesus, Saint Germain, com os mestres ascensionados, com a espiritualidade da luz, né? E lembrei-me do ensinamento de Jesus e de Saint Germain. Então, lembrei-me também dos ensinamentos que eu recebi da espiritualidade da luz, né? Que eu trabalho no grupo, né, do irmão José, da irmã Margarida, e com toda a egrégora espiritualidade da luz ali, e acabei me lembrando daqueles ensinamentos que, inclusive, eu trouxe em um dos vídeos anteriores. Então, eu me imaginei em uma bolha, em uma esfera de luz, e dentro dessa esfera, desta bolha de luz muito intensa, eu me imaginei dentro dela, protegido, e essa luz de tonalidade cristalina, ela acabava se propagando por todos os ângulos, vetores, e eu me senti dentro dessa esfera de luz e comecei também a plasmar a chama violeta de Saint Germain por todo o recinto, tá? Então eu pedi para que a chama violeta de Saint Germain inundasse ali aquele recinto. Então eu imaginei todo o local com aquela chama violeta e me ajudou bastante. Em um determinado momento, senti muita paz, serenidade, senti também, além da paz e serenidade, uma proteção, e eu consegui depois dormir melhor, tá? Depois eu senti assim que os ataques, as investidas não funcionaram e elas cessaram e eu consegui dormir. E hoje, novamente, percebi, né, mais uma vez, algumas investidas e ataques destes seres trevosos. Tá? Ouvi novamente os mesmos ruídos, pancadas, batidas, senti como se estivesse alguém andando perto, né? O barulho dos passos, senti a aproximação da entidade espiritual. Mesmo de olhos fechados, eu percebi assim, uma sombra, como se, mesmo de olhos fechados, por cima de você houvesse assim, uma espécie de eclipse, como se algo ficasse por cima de você, escurecesse ainda mais. Eu senti isso. E eu não tive medo. Fiquei tranquilo. E senti aquele arrepio. Pensamentos negativos, pensamentos ruins invadiram a minha mente. Tá? Então, de acordo com os vídeos anteriores, as quais eu postei aqui neste canal, eu tentava me defender. Como, né? Este pensamento não é meu, retornem ao seu local de origem. Então, a todo instante eu dizia a mim mesmo, este pensamento não é meu, este pensamento não é meu, retorne ao seu lugar de origem. E
mesmo com estas investidas e ataques, perturbando o meu sono mais uma vez, tentei me conectar então com Deus, com a fonte divina e criadora, permanecendo calmo, tranquilo e sereno, sem medo. Tá? É importante que não tenhamos medo, porque o medo alimenta os seres das trevas. Tá? O medo, a ansiedade, a desconfiança, incredulidade, a tristeza, a depressão, melancolia, a raiva, a fúria, o ódio, o rancor, ressentimento, né? Inveja, maldade, tá? Enfim, existem muitos sentimentos e emoções negativos que acaba atraindo estes espíritos das trevas. Então, nós não podemos alimentar nenhum tipo de sentimento e emoção negativos, tá? Nós temos que elevar nosso padrão vibratório, emanando sentimentos e emoções positivos, tá? Confiança, tranquilidade, serenidade, paz, amor, indulgência, compreensão, honestidade, transparência, caridade, compaixão, perdão, misericórdia, enfim, temos que elevar nosso padrão vibratório, permanecermos tranquilos, calmos, serenos e confiantes, otimistas, energias benéficas que atrairão o concurso dos bons espíritos, tá? Porque estes ataques, estas investidas, elas acontecem e ocorrem também por vários motivos, viu? Então, eu já vou trazer este assunto e já vou explicar, tá? Mas, assim, neste momento, houve ali uma luta, eu senti uma luta ferrenha, feroz. Eu travei uma luta feroz contra os espíritos das trevas, porque eu senti que eles estavam tentando me atacar, vinham pensamentos negativos, imagens demoníacas de zumbis, né? Imagens feias, e eles estavam tentando me amedrontar, né? Com barulhos, pancadas, né? Eu senti, inclusive, né, em alguns dias anteriores, né, não neste dia, hoje, mas em outros dias anteriores, eu senti como se alguém estivesse tentando me acordar. Então eu estava quase dormindo, né? Estava naquele processo, estava quase dormindo, e eu senti alguém me chacoalhar, me empurrar. Então eu acordei. Então eles me sacudiram ali e atrapalharam no sono. Bom, neste momento, eu comecei então a pensar em Jesus, a me conectar profundamente com Deus, comecei a me conectar com os mestres ascensionados, né? Jesus, Sananda, Saint Germain e com muitos outros, né? Comecei a projetar imagens positivas em minha mente, enquanto este ser das trevas tentava projetar imagens negativas. Então, na minha mente vinham imagens negativas e eu tentava, então, inserir imagens positivas. Então ficou aquela briga de polaridades, né? Como se o yin e o yang estivesse ali, né, se degladiando. Bom, eu sei que eu fiz isso com suavidade, eu fiz isso com tranquilidade e serenidade. Não emanei em nenhum momento, não senti raiva, fúria, ódio. Tentei permanecer equilibrado, em harmonia, para tentar superar aquelas investidas e ataques, tá? Então, eu comecei a projetar pensamentos edificantes. Comecei a plasmar e a criar com os meus pensamentos imagens mais bonitas, imagens centradas, né, no amor, na luz. Então, eu comecei a criar imagens, por exemplo, imaginei lindos pássaros, borboletas, crianças, animais, gatos, a natureza maravilhosa ali, com aquele lago, pessoas
interagindo umas com as outras, se amando. Eu imaginei então um cenário lindo e maravilhoso, repleto de harmonia, paz, equilíbrio, serenidade, amor e plenitude. Comecei a emanar e criar com o meu pensamento estas imagens positivas. E centrei nisto. E eu persisti nisto até o fim, porque eu percebi que eles estavam insistindo para que eu aceitasse, recebesse as intuições, as inspirações e os pensamentos deles. Que estes outros pensamentos que vinham, pensamentos negativos, ruins e pesados, que vinham deles, seres trevosos, eu não permiti que eles assaltassem a minha mente. Então eu permaneci firme, centrado em pensamentos bons. E lembrei-me da chama violeta de Saint-Germain e disse o seguinte: eu vou inundar este local aqui de amor, de paz, serenidade e luz com a chama violeta de Saint-Germain. E comecei a emanar esta luz, esta chama violeta, por toda a casa, por todo o recinto. Aí, nesse momento, eu comecei a perceber mais barulhos para me desconcentrar. Então, eu notei mais pancadas, barulhos, ruídos. Eles estavam tentando me desconcentrar, eles estavam tentando atrapalhar, desconcentrar mesmo, mas não conseguiram, porque eu permaneci firme. Quando eu estava quase me desconcentrando, eu me recuperava, né, me reerguia. Eles estavam tentando fazer com que eu caísse, tropeçasse, e eu me reerguia rapidamente, me reconectava e fortalecia o meu pensamento, a chama violeta de Saint-Germain. Comecei a inundar o local aqui de luz violeta. E os barulhos, as pancadas, os ruídos cessaram, eles desistiram e foram embora. Eu senti então, naquele momento, uma paz, uma tranquilidade, e eu consegui dormir, mesmo que por muito pouco. Eu tive paz e consegui dormir, porque eu consegui então superar estas investidas e estes ataques, né? Firmando, centrando o meu pensamento em coisas boas, elevando o meu padrão de pensamento, tá? Então eu consegui, né, me libertar, graças a Deus, graças à espiritualidade da luz, né? E é isso, temos que perseverar, não podemos desistir, tá? E outra coisa que eu gostaria de dizer é o seguinte, meus amados irmãos, meu filho pequenininho, ele viu que aqui no apartamento, aproximadamente 5 ou mais seres espirituais estavam então em nosso apartamento. Eu senti a presença deles, tá? Eu ouvi alguns barulhos, ruídos, pancadas. Esses seres espirituais, de acordo com meu filho, eles estavam aqui faz muito tempo. Então, eu conversei com meu filho e eu perguntei assim para ele: filho, você está vendo eles? Ele disse que sim. E o meu filho, ele é muito inteligente, né? Além da inteligência, ele é esperto, né? Ele tem, assim, uma condição diferenciada, tá? E eu perguntei para o meu filho: filho, você tem medo? Ele disse que não. Eu disse: filho, você tem medo? Ele disse que não. Eu disse assim para o meu filho: eu também não, filho. Então, fique tranquilo, você está aqui com o papai, você tem proteção, tá bom? E ele disse o seguinte, ele disse assim que estes espíritos que estavam aqui no nosso apartamento, eles já estavam aqui faz tempo. Então pode ser que eles tenham chegado antes de nós e antes de outros moradores. São espíritos que por algum motivo ficaram presos em um recinto, em um lugar, numa casa. Se sentiram atraídos e ficaram presos. E alguns espíritos que ficam presos por ignorância, por atraso espiritual ou por outras questões ou outros
motivos que são inúmeros, né? Existem espíritos que ficam presos em um lugar porque se tornam escravos das trevas, tá? Existem espíritos que ficam presos em um lugar por atração, ficam perdidos, não sabem para onde ir, ficam presos, não sabem como se livrar daquela situação, não sabem para onde ir. Muitos ficam ali por medo, insegurança, não querem sair daquele local. Outros por ignorância. Quando eu digo ignorância, é ignorância da realidade espiritual. Muitos não sabem que desencarnaram, pensam estar vivos, tá? E outros acabam se tornando fantoches, presas, escravos das trevas, porque muitos magos negros, como cientistas das trevas, feiticeiros das sombras, duques do inferno e muitos outros, eles acabam hipnotizando estes espíritos e, através de comandos hipnóticos, né, estes espíritos das trevas acabam fazendo com que estes outros espíritos se tornem seus escravos. Tá? Isto acontece. Tanto que o meu filho viu estes espíritos aqui em casa. Tá? A espiritualidade da luz já está cuidando disso, né? Porque depois que eu conversei com o meu filho, eu entrei em contato com a espiritualidade da luz e os espíritos de luz irá ajudá-los. A espiritualidade da luz conversará com eles, esclarecerá tudo e os ajudará, conduzirá cada um deles, né, para o lugar onde eles devem estar, tá bom? Então, eles serão ajudados, eles serão resgatados. Eu já pedi para a espiritualidade da luz e estes espíritos serão resgatados, ajudados e conduzidos, né, para o plano espiritual, onde eles devem, então, serem tratados, curados e recuperados, tá? Isso já está acontecendo. Bom, meu filho, então, ele disse assim que viu estes espíritos. Ele disse assim que viu um espírito no sofá da sala. Ele disse que viu um no banheiro, em cima da privada. Ele disse que viu um no quarto, ali onde eu durmo, né? Ele disse que um espírito ficava pulando em cima da cama. Tá? Ele disse que viu um outro espírito atrás da porta, um espírito assim bem grande, forte, no quarto do meu filho. Ele disse que viu um na cozinha também, e esse da cozinha, ele disse que ele estava ali precisando fazer comida, porque ele estava com fome, então ele estava ali preparando a comida, não tinha um local, né, para ficar, para comer, então ele estava ali querendo se alimentar. Olha isso. Então, meu filho viu estes espíritos, parece que tinham até mais. Bom, eu sei que, conversando com eles, meu filho disse assim que o espírito que estava no quarto ali, onde eu costumo dormir, né? Ele disse assim que aquele espírito que estava pulando na cama, eu perguntei para o meu filho, o que ele está fazendo, filho? Ele está pulando. Eu disse para o meu filho, eu perguntei para o meu filho, como esse espírito é, meu filho? Ele é bom? Não é? Como ele é? Meu filho, presta atenção, olha o que ele disse. Meu filho disse o seguinte, papai, ele é assim, ó, e fez isso, ó. Eu falei, meu Deus, filho, ele é assim? Ele disse, sim. Bom, vocês sabem, né? Existem alguns espíritos que estão numa condição já, assim, de possessão ou fascinação no plano espiritual, né? Existem espíritos que viram escravos das trevas e ficam hipnotizados. Então, existem espíritos que acabam plasmando uma forma, adquirindo uma forma parecida com a de um zumbi, né? Com os olhos virados para cima, com os olhos brancos, né? Com aquela boca aberta, com aquela aparência cadavérica de zumbi, quase uma forma demoníaca. Né? Meu filho viu, e eu perguntei para o meu filho se ele tinha ficado com medo. Ele disse que não. Meu filho disse assim que ele não ficou com medo, tá? Que bom, né? Que eu fiquei um pouco assim
apreensivo, né, pelo meu filho ser novo, mas ele disse que não estava com medo. E eu disse para o meu filho não ficar com medo, que ele tinha proteção, eu estava ali, enfim. Né? Bom, tentei conversar com este espírito, senti até a presença, né, alguns arrepios. Disse assim a cada um deles que todos eles seriam resgatados. Conversei com estes espíritos, disse a todos eles que eu os amava, que eles poderiam ficar tranquilos, porque eu conversaria com a espiritualidade da luz e pediria para estes benfeitores, né, resgatarem eles, cuidarem deles, né, ampararem, né, conduzi-los para a espiritualidade, a fim de serem tratados, curados e recuperados, tá? Conversando com meu filho, e o meu filho conversando com eles, eles disseram para o meu filho que eles estavam lá já faz muito tempo, eles não queriam eu e nem o meu filho na casa. Pasmem, mas é verdade. Eles disseram assim que não queriam nem o meu filho e nem eu ali na casa. Bom, procurei então contornar a situação, tentando conversar, né, com eles para resolver toda essa questão, né? Procurando sempre, né, compreender, né, emanar luz, paz, amor, tá? Para ajudar. Enfim, o meu filho disse que este espírito tinha dito o seguinte: meu filho mencionou a palavra magia, sem eu ter mencionado palavra sequer, mas o meu filho mencionou a palavra magia. Ele disse o seguinte: papai, esse espírito disse que ele era bom e que depois ficou ruim. Ele disse assim que usaram uma varinha, magia, ele era bom e ficou ruim. Então, naquele momento, opa, teve um corte aí, peço desculpas para todos vocês, tá? Capacidade de armazenamento do tablet chegou no limite, precisei deletar alguns arquivos e documentos para poder continuar essa gravação, tá bom? Vamos lá rapidamente antes que termine novamente, né? Espero que não exista nenhuma outra interferência aí nesse sentido, tá? Mas, então eu percebi, meus amados irmãos, que o filho estava trazendo uma informação referente à magia negra. Isto ocorre. Então pode ser que estes espíritos, né, tenham sido manipulados pelas trevas, né, fazendo o serviço das trevas. Né? Então as trevas, elas podem usar outros espíritos, né, através de comandos hipnóticos, né, para que estes outros espíritos sirvam como escravos deles, tá? Enfim, muitas informações importantes, né? O meu filho trouxe, né? Então comecei a entender. Então estes espíritos que estavam aqui no apartamento, né, que chegaram antes de nós, podem ter sido também influenciados, né, por estes outros seres trevosos, né? Porque as trevas conseguem manipular outros espíritos, né, através de comandos hipnóticos e fazer com que estes outros espíritos se tornem escravos para as trevas, tá? Enfim. E como se defender destes ataques espirituais, né? Como podemos nos defender destes ataques espirituais, destas investidas? Olha, existem várias maneiras, né, de nos defendermos, né? Precisamos, primeiramente, estabelecer uma conexão profunda, forte, poderosa com Deus. Então, devemos nos conectar, nos sintonizar, nos afinizar com Deus e com a luz. Porque Deus é a maior de todas as proteções, tá? A maior de todas as proteções é a conexão, sintonia e afinidade com Deus e com a luz. Não existe proteção maior e melhor do que esta, tá? Quando nós nos conectamos
nos sintonizamos, nos afinizamos com Deus e com a luz, nós estamos protegidos. Então, temos que buscar de forma incessante a conexão, sintonia e afinidade com Deus e com a luz. Desta forma, a gente melhora, eleva e potencializa o nosso padrão vibratório, né? Consequentemente, vibrando na luz, nós atraímos, né, a proteção, o concurso dos benfeitores e da espiritualidade da luz, tá? Então, existem algumas frases que às vezes eu gosto de mencionar, né? Por exemplo, sabemos que um guerreiro da luz veste a armadura de Deus, empunha a espada de justiça de Deus, né? E combate o bom combate, né? Jesus, Sananda, o nosso grande mestre, já dizia isso, né? Combatei o bom combate, né? Levanta-te e anda, né? Se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda, poderás dizer àquela montanha, vá para lá, que ela irá para lá, não é? Jesus nos trouxe inúmeros ensinamentos, tá? Outros mestres ascensionados também trouxeram muitos ensinamentos importantes, tá? Gosto de citar algumas frases também que são repletas de motivação, né? Bruce Lee dizia: transforme cada pedra de tropeço num degrau de subida, né? Morihei Ueshiba, o fundador do Aikido, também disse o seguinte: transforme a fúria de um inimigo destemido em um sorriso inofensivo, tá? Na verdade, Morihei Ueshiba disse o seguinte: o desafio supremo de um verdadeiro guerreiro é transformar a fúria de um inimigo destemido em um sorriso inofensivo, tá? Bruce Lee dizia: seja como a água, tá? Outros, como Miyamoto Musashi, também dizia, né? Entre a força e a técnica prevalece. Se a força e a técnica forem iguais, vence o espírito. Então, Miyamoto Musashi também disse o seguinte, né? Há vários caminhos para se chegar no topo de uma montanha, né? Bruce Lee trouxe muitos ensinamentos sobre a água, a adaptação, a flexibilidade e muitos outros, tá? Como, por exemplo, Lao Tzu, Confúcio, Krishna, Siddhartha Gautama, o Buda, Maomé, Zoroastro, Zaratustra e outros grandes mestres trouxeram muitas informações, pensamentos, aforismos, parábolas, né? Adágios, frases de motivação para que possamos superar, né, com coragem, né, estas adversidades, tá? Eu tinha citado, né, em um dos vídeos anteriores, né, sobre os degraus evolutivos, né, na escala evolutiva, né? Eu tinha mencionado em um dos vídeos anteriores sobre os vários níveis e degraus na escala evolutiva, né? Então, nós temos que nos adaptar, como Bruce Lee, Morihei Ueshiba, Miyamoto Musashi, outros grandes guerreiros, assim como os mestres ascensionados, né? Jesus, Sananda, né? Saint-Germain, Siddhartha Gautama, Krishna, Buda, Confúcio, Lao Tzu, Zoroastro, enfim, como os grandes mestres nos ensinaram, né? Nós temos que superar o mal com o bem, tá? Então, devemos combater o mal através do bem, tá?
Então, como a água, né? Como o Bruce Lee sempre dizia, né? Como a água, devemos nos adaptar a tudo, sermos flexíveis, né? Sermos também adaptáveis às diversas situações e circunstâncias. Tá? Nós devemos saber contornar as dificuldades, né? Como um homem superior, como o I Ching preconiza, né? Eu sempre estudei o livro I Ching desde muito jovem, tá? Quando nós nos conectamos com Deus, com o nosso eu sou superior e divino, tá? Nós devemos nos colocar como este homem sábio e superior, agindo com virtude, agindo com moral, né? Ou seja, sendo Deus em ação, porque Deus está em nós e nós estamos em Deus. Então, um homem superior, um homem sábio, ele age com altruísmo, dignidade, né? E apregoando as virtudes e qualidades do espírito, tá? Se adaptando a tudo, tá? Combatendo o mal com o bem, tá? Porque a luz é invencível e a luz sempre vence, tá bom? Melhorem o padrão vibratório de vocês, sejam adaptáveis como a água e elevem-se cada vez mais, porque a maior proteção que nós temos é a proteção de Deus. Conectem-se com Deus, entrem na frequência de Deus, entrem em comunhão verdadeira com Deus e receberão toda a ajuda providencial dos benfeitores da luz. Tá bom? Gratidão a todos vocês, meus amados irmãos, meus amigos. Espero que eu tenha contribuído de forma positiva com este vídeo, tá? Que Deus os abençoe de forma plena e absoluta e até o próximo vídeo. Muito obrigado mais uma vez.